para você nesse dia, nesse sábado, que vai ser muito legal, em nome de Jesus. E ontem era para nós realizarmos o nosso culto ministerial, mas por conta de muitas situações, e eu creio que foi muito sábia a nossa decisão de adiar, né, o culto de ontem. Nós estamos transferindo para segunda-feira, dia 15. Dia 15 é um dia importante para a nossa cidade, é o aniversário de Monte Alegre, e nós vamos estar aqui no culto ministerial e vamos aproveitar para tomar posse mais e mais dessa terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vai ser bênção, amém ou não amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra conosco nessa noite, e não é uma palavra que talvez você vai dar muito glória a Deus, mas é uma palavra importante. Eu quero ler 2 textos com você, como texto base dessa mensagem. Primeiro texto, se você puder ficar de pé, em nome de Jesus, e abrir comigo, se puder colocar na tela, Malaquias capítulo 2, versículo 7, Malaquias capítulo 2, versículo 7, esse é o primeiro texto que eu quero ler com você, que está escrito assim, eu vou ler na linguagem de hoje, Malaquias capítulo 2, versículo 7, os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles. Numa outra tradução diz que o povo virá aos sacerdotes para pedir conselho, para ouvir os ensinamentos, para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Malaquias capítulo 2, versículo 7, amém? Agora eu quero ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, eu quero ler também esse outro texto, que está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por esse tempo. Fala conosco nesse momento aqui de treinamento, de ensinamento, de capacitação, de tratamento em nossas vidas como líderes, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Eu quero saber quantos líderes de célula nós temos aqui. Levante a sua mão. Glória a Deus. Cadê os supervisores de setor? Supervisor de área, tá? Os pastores de distrito estão aqui também. Quantos anfitriões nós temos aqui? Quantos auxiliares? Na verdade, tem muitos que exercem todas as funções, né? Então isso é fantástico. Mas nós vamos trabalhar mais nisso, né? Mas glória a Deus, porque aqui nós estamos representando todas as classes, se tratando da hierarquia da nossa visão celular, amém? Queridos, e o tema dessa palavra é: sendo um canal de bênção para o meu irmão. Você pode repetir isso? Sendo um canal de bênção para o meu irmão. Permita-me tecer um comentário primeiro sobre o primeiro texto lido, Malaquias capítulo 2, versículo 7. Aqui, se nós formos ler o contexto, Deus ele chega com uma palavra muito forte direcionada aos sacerdotes. E é interessante porque sacerdote é uma pessoa dedicada ao trabalho com as coisas sagradas.
na Bíblia, o sacerdote, ele oferecia sacrifícios e louvor a Deus, e ensinava o povo a obedecer a Deus e tomava conta do templo. No trabalho principal de um sacerdote, era representar um grupo de pessoas, restabelecendo a comunhão entre Deus e os homens. Ele oferecia os sacrifícios pelos pecados das pessoas e realizava outras cerimônias religiosas, como alguns atos de purificação cerimonial. Também orientava as pessoas sobre como viver para agradar a Deus. Uma das funções do sacerdote é interessante, porque naquela época, o povo, queridos, eles não tinham como se fosse essa liberdade de ir diretamente com Deus. Eles tinham que ir com o sacerdote, aonde o sacerdote iria representar aquela causa, aquela situação daquela pessoa a Deus e trazer algo de Deus para aquela pessoa. Mas a Bíblia diz, queridos, que surgiu um novo tipo de sacerdote. Primeiro, Jesus é o nosso grande sacerdote, amém? Mas só que em 1 Pedro diz que nós somos chamados hoje de sacerdote, um novo tipo de sacerdote. Por causa de Jesus, todo crente agora é um sacerdote. Quando aceitamos Jesus como Salvador, todos podemos entrar na presença de Deus para o adorar. Não precisamos mais ficar de fora, com medo. Jesus nos purifica para podermos servir como sacerdotes de Deus. Agora, os sacrifícios que oferecemos a Deus são o louvor e a obediência. Como sacerdote, nossas vidas são dedicadas a servir a Deus. Nós não vivemos para o pecado. Nosso trabalho como sacerdote também é aproximar as pessoas de Deus, contando a maravilha notícia sobre a salvação de Jesus. Assim, tal como os sacerdotes no Antigo Testamento, promovemos a reconciliação com Deus pelo perdão dos pecados. Agora, deixa eu trazer aqui para nós, dentro do contexto do que eu quero falar com você. A Bíblia diz que eu e você, nós somos sacerdotes, através do sacrifício de Cristo, e nós hoje nos tornamos sacerdotes, aquelas pessoas que vão representar alguns a Deus. E não é diferente, queridos, conosco hoje, porque você como um sacerdote, vou usar aqui um termo, você como um sacerdote líder de célula, você como um sacerdote discipulador, você como um sacerdote supervisor de área, supervisor de setor, supervisor, pastor de distrito, pastor de região, você que exerce uma influência sobre alguém, você é um sacerdote. E não vai ser diferente conosco hoje, pastor Teixeira, porque o povo vai vir até você para lhe pedir conselho. O povo vem até mim para ouvir algo. O povo vem até mim, até você, para ouvir uma orientação. Agora a grande questão é: como nós estamos transmitindo para essas pessoas como sacerdotes? Ou o que nós estamos transmitindo? Quais são os conselhos que nós estamos dando a essas pessoas? A respeito de muitas coisas, a respeito de muitas situações, a respeito de muitas áreas. Queridos, como podemos ser um canal de bênção para a vida do nosso irmão? Para muitos, prestem atenção, para muitos, ser uma bênção para o nosso próximo é ajudar com uma cesta básica. Isso é ser bênção ou não é? Sim ou não, queridos? Ajudar alguém que está necessitado com uma cesta básica é bênção ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão com medo de quê? Para muitos, ajudar com dinheiro alguém que está necessitando, isso é bênção para o irmão. Isso é bênção ou não é, queridos? Você está precisando, alguém chega lá com 50 contos, joga no teu peito, isso é bênção ou não? Meu irmão, isso é muita bênção. Para muitos, ser bênção para o irmão é ajudar com uma receita. Pessoa lá está passando por um processo de doença, e o médico foi lá, receitou uma receita, passou os medicamentos. A pessoa não tem, você vai lá, compra o medicamento para aquela pessoa. Isso é bênção ou não é?
ajudar com alguma coisa material, ajudar com orações, ajudar com palavras, ajudar com abraço. Isso é ser bênção para o próximo, sim ou não, queridos? Isso é bênção, mas isso é o comum, mas isso é o normal. É como se fosse isso é o dever de cada um de nós ser bênção nesse sentido. Agora, existe algo que pouco é falado, e é justamente isso que eu quero falar, dentro desse contexto dessa palavra. Como eu posso ser bênção para o meu irmão também, além de dar uma cesta básica, além de ajudar financeiramente, além de dar uma palavra de conforto, além de ajudar com uma receita, além de fazer uma visita. Como eu posso ser bênção para o meu irmão? Quero compartilhar algumas coisas aqui para você. Primeiro, eu posso ser bênção para o meu irmão ensinando o que é certo, com base na palavra de Deus. Eu não posso só me deter na questão do materialismo. Eu posso ser bênção para o meu irmão ensinando aquilo que é certo com a base na palavra de Deus. Em Malaquias capítulo 2, versículo 8, olha só o que os sacerdotes estavam fazendo. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Querido, muitas vezes nós temos a oportunidade de ensinar as pessoas que vêm até nós como um sacerdote, e nós querendo sempre agradar. Que outro dia eu preguei uma mensagem, eu acho que ainda não preguei aqui, vencendo uma doença chamada querer agradar todo mundo. Há um tempo da minha vida, eu confesso para você que eu adoeci lutando por isso, e depois eu tive a santa revelação que era uma busca que eu nunca ia alcançar, querer agradar todo mundo. E principalmente a gente como liderança, a gente quer agradar todo mundo. A gente quer que todos, a gente quer agradar gregos e troianos. E muitas vezes, por querer fazer assim, a gente perde a oportunidade de ser bênção e ensinar o que é certo, com base na palavra de Deus. Ah, mas se eu falar, se eu ensinar, eu vou ficar chateado. E aí? Com quem é o nosso maior compromisso, queridos? Com quem é o nosso maior compromisso? O nosso maior compromisso é com Deus. E nós temos hoje a oportunidade de ser sacerdote, ser sacerdotisa, onde as pessoas estão vindo até nós pedindo conselho, uma direção, uma orientação. E nós temos como ser bênção. Pedro e João ali na porta formosa foram bênção, mas aquele paralítico, ele queria uma moeda. E ele disse: eu quero ser bênção na tua vida, eu não quero te dar algo material, algo palpável, eu quero te dar algo muito maior. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Segundo, como podemos ser bênção na vida do nosso próximo, querido? Lhe falando a verdade em amor. Temos que falar a verdade, mesmo que doa, com base na palavra de Deus. Meu irmão, nós estamos vivendo uma época, antigamente eu costumo falar, irmão Getúlio, que eu posso até tropeçar nas minhas palavras, mas antigamente os crentes eram mais crentes do que nós hoje. Né, Rosede? Porque a pastora Sandra já foi líder do louvor. E ela já chegou a dar de 1 ano de disciplina para músico. Aí você pergunta para saiu da igreja, pastora Sandra? Essa pessoa, na época? Mas na época não saíram depois. Hoje, se você olhar com cara meia já fechada, quer ser da igreja. Hoje vem atrás, se você não apoiar, não ama. Pastor não me ama, a igreja não me ama. Que isso? Aonde nós estamos vivendo? E eu quero ser uma ferramenta na mão de Deus, eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Então, queridos, eu posso ter a oportunidade
de falar a verdade em amor, com base na palavra de Deus, mesmo que doa. Nós estamos acostumados, porque o nosso eu sempre reage de forma negativa, quando estamos sendo confrontados. Porque nós temos a tendência de sempre querer uma palavra motivacional, uma palavra que vai massagear o nosso ego, uma palavra, sabe, de apoio. Um dia, sabe, lá em Oriximiná, uma irmã me procurou, e ela me contou uma situação muito delicada, mas ela também foi listando, assim, olha, eu já compartilhei com fulano, com ciclano, com pastor, e tal, e tal, e tal, e eu vim lhe compartilhar toda essa situação, e eu olhei para ela e disse assim: o que você está querendo de mim, é que eu lhe apoie nisso, mas está errado, querida. A senhora está procurando aliados, eu tenho certeza que eu vou estar falando para a senhora, os outros pastores já falaram. Então é hora de ser mais consciente. Ah, não, mas eu não vou falar porque o fulano vai ficar chateado comigo. Ah, eu não vou falar porque senão. Nós estamos perdendo uma oportunidade de ser bênção na vida daquele irmão. Sem confronto não há mudança. Provérbios 27, 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Vou ler novamente. Melhor é a repreensão feita abertamente, ou seja, falando: você está errado, você agiu errado, não é assim que se deve fazer. Pode ficar chateado porque o escritor Hebreus diz que a repreensão, ela não traz no momento nenhuma alegria. A correção não traz no momento nenhuma alegria, e não traz mesmo. Quem é que gosta de ser corrigido aqui, queridos? Eu acredito, respeito dois, levantar a mão, depois vocês oram na minha cabeça, porque eu não gosto. Eu fico invocado, eu fico bravo, eu tranco os dentes para não falar coisa. Mas a Bíblia diz que depois, aquela repreensão, para quem vai meditar naquilo, e ele vai praticar aquilo que foi corrigido, aquilo lhe trará resultados poderosos. Ninguém gosta, querido, exceto duas pessoas aqui na nave, que gostam de ser repreendido. Eu respeito, mas ninguém gosta, não está em nós receber repreensão. Mas o que a gente gosta é tapinha na costa, é uma benção, cara, até demais. Olha, você é incrível, rapaz, olha, rapaz, você é demais, rapaz, e tal. A gente gosta disso. Sim ou não, queridos? Quem gosta de ser elogiado aqui? Quem que gosta de receber um abraço e ter uma bênção? Todos nós gostamos disso. Mas isso não deve ser o nosso combustível. Pastor Elcio, todas as vezes que ele ia me chamar a atenção, ele dizia assim, já era a deixa dele: Dani, meu filho, deixa eu te perguntar um negócio. Aí a mente ficava trabalhando o que eu fiz, ou o que eu não fiz. A tia Rami do mesmo jeito: Dani, meu filho, me responde um negócio aqui. O que eu fiz? Eu me lembro, louvo tanto a Deus pela vida do pastor Elias, que no meu discipulado chegou lá e lagrimava. Na hora de me abraçar, elogiar, ele me abraçava, me dava beijo. Tu é uma bênção, Dani, cara, tem tal e tal. Mas na hora de falar o que era para falar, me lembro um dia, hoje ele acha graça quando eu falo essas histórias para ele. Me lembro um dia que eu estava nesse processo com o pastor Elcio e o pastor Elias. O pastor Elcio era o meu discipulador ministerial e o pastor Elias era o meu discipulador pessoal. Aí eu falava para o pastor Elcio e depois falava para o pastor Elias. E ficava nisso. Parece ser muito tremendo, isso é muito errado.
Pastor Elias, vem cá, Dani, senta aqui. Tu vai decidir. Ou eu ou o pastor Elcio, porque não está certo isso. E toda segunda-feira, Zé Afonso, era uma pauta certa sobre bola. Meu bem chega, lagrimava lá, e ele lá, rapaz, para com isso, rapaz. Um dia eu fazia missões, era ministro de louvor na igreja, também fazia missões lá para o Bacabalzinho, e às vezes o que eu fazia de muito errado, e não faça isso, é você combinar uma coisa e depois vir com o pastor dizendo assim, não, a gente vai fazer, mas só vou ouvir o pastor aqui. Aí vem, aí o pastor diz, olha, não é bom, não é legal isso. Aí a pessoa não tem a nobreza de chegar aqui dizendo, gente, eu errei, porque primeiramente eu vim com vocês. Ela chega aqui dizendo assim, olha, o pastor não deixou. 10 foi fermentado para virar as costas para o pastor e achar o pastor, ele é o santão aqui, porque ele já colocou aqui, o pastor não presta. Meu irmão, já fiz isso, me arrependo hoje, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Então, nós temos a oportunidade de ser bispo para o nosso irmão falando a verdade em amor. Temos que falar a verdade, mesmo que doa, meu irmão. Geralmente um dia eu fui atender uma pessoa, ela veio e tal, disse, meu irmão, você está atrás de aliado, você está errado, querido. Não é assim, não, você está errado, a Bíblia diz que você está errado, não sei o que, você está errado, eu não vou apoiar, o meu bem está aqui, eu amo demais o meu bem, mas ela sabe, se ela fala, se ela tem alguma reação diferente, que eu sei que não está certo, amor, você está errado, não, você está a favor do fulano, não, você não estou a favor de A nem B, eu estou a favor da verdade, no meu ponto de vista, na minha interpretação, você está errado, não é para fazer assim. Eu não gosto, querido, de confundir as coisas, mesmo meu bem, eu amo ela. O meu carro não bate por ela, ele capota. Eu não estou só com os 2 pneus riados por ela, estou com os 4, já está esfregando coisa no chão. Mas só que eu tenho que está errado, então está errado. Está errado, está errado. Amém ou não amém, queridos? E a Bíblia diz, melhor é repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Eu não vou falar porque vai sair da igreja, não vou falar porque vai sair do ministério, eu não vou falar porque eu vou ofender. Como vai ser a minha ação, querido? A questão, preste bem atenção, porque há uma diferença. Às vezes não é o que você fala, às vezes é a maneira como você fala, é o tom da tua voz, é a forma como você fala. O que você fala muitas vezes não está errado, é a maneira que você fala que está errado. Terceiro, como eu posso ser uma bênção para o meu irmão? Não agindo de forma parcial, porque a Bíblia condena a parcialidade. Um resumo sobre parcialidade é você tomar partido em favor de uma pessoa sem ouvir a outra. Um resumo sobre parcialidade é você ouvir só um lado da história. Toda história tem 2 lados. E muitas vezes, querido, não sei se já aconteceu com você isso, mas de você chegar na igreja e algumas pessoas estar desconfiadas com você. É porque alguém que ficou chateado contigo, já foi lá com ela, falou e ela já tomou partido e já está bravo contigo. Isso é parcialidade. 1 Timóteo 5,21 diz, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo com parcialidade. Romanos 2,11, na linguagem de hoje, pois ele trata todos com igualdade e não age com parcialidade. Romanos 2,11, pois em Deus não há parcialidade, nós temos que ser imparciais. Todo lado da história, toda história tem 2 lados, queridos. Às vezes nós já tomamos partido em ouvir só um lado e começamos a condenar fulano, ciclano, agir de forma totalmente indiferente. Totalmente indiferente. E nós temos a oportunidade de ser bênção na vida dessas pessoas, do meu discípulo,
de ovelha, de pessoas próximas, não sendo alguém parcial. Quarto, sendo um verdadeiro pacificador, porque a Bíblia ensina isso. Eu tenho que ser um pacificador. O que é um pacificador? Aquele que semeia a paz. A Bíblia diz em Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tem alguns crentes que, em vez de pacificar a coisa, ele joga mais gasolina no fogo e sai fora. Fulano está falando, ele não tem a nobreza de pegar e promover um encontro de reconciliação. Eles vão ajudar e detonar mais. Não, mas esse fulano é assim mesmo, ciclano é assim mesmo. Em vez de acalmar, de tentar gerar ali uma reconciliação, marcar um encontro para quebrar a barreira da inimizade, põe gasolina no fogo e sai fora. O fulano está assim, mas é costume dele fazer isso. Te afasta. E nós temos, queridos, olha aqui para mim, por favor. Nós somos sacerdotes hoje. Nós exercemos liderança hoje. E as pessoas vão procurar você. Quantos aqui além de mim têm sido procurados por algumas pessoas? Levante a sua mão assim. Pode levantar a sua mão bem alta. Elas vão procurar a gente para falar. Elas vão procurar a gente para expor. Elas vão procurar a gente para abrir o coração. Agora, a grande questão é como eu, como sacerdote, estou me comportando. Como eu estou me comportando? Eu estou direcionando da forma certa? Eu estou fazendo da forma certa, queridos? Nós estamos vivendo, hoje eu estava comentando com os pastores, e ontem à noite eu orei, e estava chorando antes de dormir, dizendo: Senhor, tanta coisa tem acontecido, e eu sou um sacerdote, e algumas pessoas vinham atrás da gente para ouvir alguma palavra diante do que está acontecendo. Ontem nós tivemos, só na nossa igreja, nós perdemos 2 pessoas. Perdemos nosso precioso irmão Flávio, pai do irmão Carneiro, e nós perdemos o Rony, sobrinho do pastor Salles. Nós estávamos lá esperando o corpo do Rony, e chegou a notícia, né, Nilton? Na hora lá, que o irmão Flávio tinha falecido. E a gente fica assim pensando. E as pessoas vêm: pastor, e aí? E a gente diz: eu não sei. Mas eles estão vindo atrás da gente para ouvir alguma coisa. E o que nós estamos passando para essas pessoas, queridos? Eu coloquei no grupo dos supervisores. Eu creio e continuarei crendo que mesmo diante de tudo isso, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Deus está no controle. É difícil? Mas Deus está no controle. Amém, queridos? Deus está no controle. Pessoas chegam desesperadas, pedindo ajuda, oração. Outro dia ligou um rapaz para mim, não sei nem quem é. Eu encontrei o seu número: o senhor pode vir aqui em casa orar? Minha mãe está com Covid, o senhor pode vir aqui em casa orar? Querido, nós estamos em lockdown, mas eu posso orar aqui por telefone. Imagina. E essa questão também do isolamento, ninguém pode visitar, ninguém pode se aproximar. É difícil, mas nós vamos passar. É difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas.
E essas pessoas estão vindo até nós, o que nós estamos passando? Nós estamos trazendo uma palavra de conforto. Deus está no controle, meu irmão. Eu sei que isso vai passar. Nós vamos vencer, em nome de Jesus, nós vamos vencer, mesmo com lágrimas, nós vamos vencer. Se não está dando dia em pé, nós vamos se ajoelhar. Se não está dando de joelho, nós vamos se arrastejar, mas nós vamos continuar e vamos chegar até o fim para a glória de Deus, se isso for a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Queridos, talvez espante alguns aqui isso que eu vou falar, mas a gente precisa aprender a lidar com a morte, porque faz parte do ser humano. E eu falei para o meu bem ontem, para a Sara e para a Giovana, eu sei que vocês não gostam que eu fale sobre isso, mas a gente precisa viver mais aquilo que Paulo falou: o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho. A gente quer viver muito, mas a gente não decide. Quem decide é Deus. Sim ou não, queridos? É Deus que decide. Então eu acredito, e eu quero trabalhar mais nisso, principalmente na minha vida, depois na minha família, depois vou trazer para a igreja, porque eu preciso estar preparado para isso. Hoje pela manhã, meditando sobre isso, eu disse: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Tem meu bem, tem a Sara, tem a Giovana, tem muita gente, tem muita coisa. Se o Senhor quiser me levar, amém. Quem sou eu? Um caco entre outros cacos para questionar meu Criador. Agora, Senhor, eu não quero ir ainda. Tem muita coisa para mim fazer. Tem eles para mim cuidar. Agora, quem sou eu? E a gente tem que se preparar para isso, queridos. E não se espante. E você também tem que preparar a sua família. Eu sei que uma notícia dessa ninguém está preparado, mas a gente tem que conviver com isso. Tem que conviver. É doído se falar isso, mas é a realidade. Sim ou não, queridos? Sim ou não? Então eu imagino Paulo dizendo assim: o viver para mim é Cristo. Eu imagino Paulo dizendo assim: enquanto eu estiver nessa terra, enquanto Deus me permitir viver, eu vou viver intensamente para Ele. Agora, no dia que Ele decidir, queridos, no dia que Ele decidir me tirar daqui, eu estou ganhando, que eu vou estar eternamente do lado dele. Eu ter essa consciência, e eu levar também a minha família a ter essa consciência, Quinto e último, como posso ser uma bênção para a vida do meu irmão? Primeiro, querido, só repetindo, por favor, ensinando o que é certo com base na palavra. Segundo, lhe falando a verdade em amor, temos que falar a verdade mesmo que doa, com base na palavra. Terceiro, não agindo de forma parcial, porque a Bíblia condena a parcialidade. Quarto, sendo um verdadeiro pacificador, porque a Bíblia ensina isso. E quinto e último, não concordando com o que é errado. Eu posso ser uma bênção para o meu irmão, não concordando com aquilo que é errado. Às vezes, querido, nós sabemos que pessoas chegam com a gente, está fazendo a coisa errada, e a gente vai no banho-maria. Deus entende. Eu não estou sendo uma bênção para essa pessoa. Tiago 4,17, na NTLH. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Ou seja, se alguém está em falha, e eu sei que ele está em falha, e eu estou concordando com a falha daquela pessoa, eu também estou entrando no caminho do pecado. Romanos capítulo 1, versículo 32, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Meu irmão, eu posso ser uma bênção para a vida do meu irmão. Olha, eu te amo muito, mas você está errado, eu não vou concordar com isso. Você tem liberdade de escolher isso aqui, mas isso aqui está errado, e eu não vou concordar com o seu erro, está errado isso aqui. Outro dia eu tive que falar bem assim, de forma bem aberta,
Umas pessoas bem chegadas que vieram com uma conversa meio estranha, disse: meu irmão, isso aqui eu não concordo, está errado, e não vem querer o meu apoio, que isso aqui está errado. Importa, pois, agradar a Deus do que a homens. Eu estou sendo uma bênção, mesmo que não goste, mas eu estou sendo bênção para a vida dele. Depois ele vai reconhecer, amém, queridos? E eu quero muito assim deixar essa palavra para nós como líderes e sacerdotes que Deus tem levantado na parte hoje. Tenha cuidado, nós não precisamos, eu já tive em situações que a pessoa chegou perguntando as coisas para mim, dizendo assim: eu não sei, mas eu vou atrás da resposta para você. Nós não temos a obrigação de saber tudo, gente. E para que eu vou querer inventar um negócio? Nós temos que ter a humildade, a nobreza. Isso aqui eu não sei, mas eu tenho pessoas que podem me ensinar, e eu vou te ensinar. Eu tenho meu discipulador, vou lá, pastor Salles, pastor Dani, isso aqui é meio, você tem liberdade para ligar para o pastor Elcio. Pastor Elcio, essa situação aqui, Dani, esse negócio é meio pesado, me dá um dia aí que eu vou ligar para o pastor Paulo para ouvir ele, pastora Rebeca, para... Meu irmão, mas as pessoas vão vir até nós, e nós temos que estar preparados para instruir o povo na verdade, sendo um canal de bênção, um canal de Deus na vida dessas pessoas. Algum tempo atrás, muitos anos atrás, eu encerro com isso, eu fiquei chateado com minha supervisora de setor, eu era líder, eu já compartilhei isso aqui, fiquei muito chateado. Trabalhava no seu SAMU, saía tarde e vinha direto para a igreja, fedendo a batata podre, repolho podre, a cebola. E eu cheguei assim, e a minha supervisora na época disse assim, eu peguei no fraga, ela falando mal. É que o irmão Daniel é irresponsável. Eu disse: o quê, irmão? É que o senhor é irresponsável, não traz o envelope. Tá bom, rapaz, eu fiquei muito bravo. Aí eu fui lá com o irmão Zeba. Cheguei, irmão Zeba, eu fui atrás de apoio, porque assim, quando a gente está assim, a gente vai atrás de aliados, meu irmão. A gente quer pessoas que nos apoiem no erro. Cheguei lá: irmão Zeba, eu vou ser da igreja, a irmã me falou que eu era irresponsável e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E o que o senhor diz? E eu esperando, ele dizia assim: eu te apoio, porque você é muito esforçado, você vem do trabalho para o Tadel, fedendo a cebola, fedendo a repolho, e isso é uma injustiça que estão fazendo contigo. Ele disse assim, eu me lembro, ele disse assim: você não trabalha para ela, o que você faz não é para ela, você faz para Deus, então não saia, porque Deus vai te recompensar. Ah, não, mas... Um dia eu doido para sair de casa, queria casar, queria ter mais liberdade, doido para sair de casa, queria vir passar mais tempo na igreja, a gente fazia muitas vigílias aqui na igreja, a gente dormia aqui muito jovem, a gente ia para monte. E um dia o meu pai, ele começou a reclamar, porque com razão a casa era dele. Eu chegava muito tarde um dia, e eu disse assim, eu já trabalhava, eu disse: eu vou sair de casa, eu vou alugar um apartamento, um negócio para mim, vou sair de casa, eu quero estar mais tempo na igreja. E eu fui lá com o pastor Elias, solteiro: eu vou sair de casa e tal, eu quero gastar mais tempo com Deus, eu quero me envolver mais, pastor, e tal e tal. O que o senhor acha? Porque o meu argumento era muito bom, era o reino, era a obra. O pastor Elias disse assim: parece que eu estou vendo, hein, vai chegar o tempo, não é tempo de você sair de casa, ele é seu pai, vai chegar o tempo de você casar e ter a sua própria casa. Mas pastor, é a obra. Você está errado. E vaza. Nós temos que ser bênção. Amém, queridos? Não estou dizendo que você não é, mas nós não podemos, concordar com o que é errado. Nós não podemos, estar passando a mão, nós não podemos estar pisando em ovos. Deus tem nos levantado como um sacerdote.
Vão ficar chateados? Vão. Mas depois Deus vai se encarregar de trabalhar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração. Talvez essa mensagem falou muito com você, ou talvez não falou, mas comigo isso aqui, Deus falou muito forte comigo. Eu não sei se você já se viu, mas existe uma responsabilidade muito grande. Um dia uma irmã chegou comigo e disse assim: está acontecendo isso aqui no meu casamento. E o que o Senhor falar, eu vou fazer. Se o Senhor falar para me separar, eu separo. Deus me livre. Se o Senhor dizer para mim ficar, eu disse: irmã, o meu conselho é esse aqui. Mas a decisão, e outra coisa, não decida nada por ninguém. O meu conselho para você é esse aqui, mas a decisão é sua. Ninguém é dominador de ninguém. Eu quero que você faça isso. O próprio Deus chega com o povo e diz: eis que eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha de vocês, mas o meu conselho para você: escolha a vida, escolha a bênção. Não escolha. Coloque o que é certo e diga: a escolha é sua. Eu disse: irmã, o caminho é esse, mas a senhora é quem vai decidir. E há uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, sobre os meus ombros, queridos. Nós somos sacerdotes dessa geração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero honrar o Senhor por essa noite. Eu quero, junto com a tua igreja, pedir perdão pelas nossas falhas.